Amigo assinante da TVA em todo o Brasil, são imagens ao vivo do Parque Antártica. O torcedor do Palmeiras que comparece em bom número para assistir Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo de volta, o jogo retorno desta fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras ganhou a primeira partida em Minas Gerais por 2-1, você se lembra, a ESPN Brasil mostrou ao vivo para você. E agora o jogo de volta. Palmeiras pode até perder pelo placar de 1-0, que mesmo assim estará classificado. O Atlético precisa de uma diferença de 2 gols, ou então ganhar com uma diferença de 1 gol, mas fazendo mais que 3 gols, né? Fazendo 3-2, 4-3, enfim. Precisaria ser um placar superior aos 2-1 que o Palmeiras fez lá. E 2-1 aqui para o Atlético leva o jogo para os pênaltis. Palmeiras já está em campo. Vale lembrar que a gente teve uma chuva no final da tarde, começo da noite aqui em São Paulo, o que certamente deve ter espantado muita gente e o que certamente deve ter tornado o gramado também escorregadio para essa partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras em campo, Atlético ainda não. Nós vamos conferir as escalações a partir deste momento. Começando pelo Palmeiras, do técnico Vanderlei Luxemburgo, que vem com o Veloso número 1, Cafu voltando ao time número 2, o Sandro tem a 3, Kleber é 4, Júnior meia dúzia. Meio campo tem Flávio Conceição 5, Amaral número 8, Rivaldo 11, Elivelton 10. O ataque de Miller 7, Luizão, camisa número 9. E o repórter Gilvan Ribeiro tem mais informações do Palmeiras. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Milton Leite. Boa noite, amigos assinantes da ESPN Brasil. O Palmeiras praticamente com seu time completo nesta noite. Apenas uma baixa, que é o meio-campista Djalminha, que além de estar machucado, também faltou ao treinamento de ontem, alegando problemas particulares, e acabou cortado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas em compensação, o Palmeiras tem a volta do lateral direito Cafu, depois de 23 dias afastado por causa de uma contratura muscular na coxa esquerda. E também o zagueiro Sandro, que se casou no último sábado e não pôde participar da partida contra o Mogi Mirim pelo Paulistão. O resto do time são os titulares. Vamos conferir o time do Atlético Mineiro, que é dirigido pelo Procópio Cardoso, que traz Tafarel, número 1, Paulo Roberto é o 2, Alexandre 3, Ademir 4 e Dinho meia dúzia. Doriva, número 8, Éder Lopes 5 e Fábio Augusto, número 10. O Euler tem a 7, o Renaldo tem a número 9, Leandro é o camisa número 11. E o repórter Pedro Bassan traz as informações do Atlético Mineiro. Boa noite, Bassan. Alô, Bassan. Daqui a pouquinho o repórter Pedro Bassan vai trazer as informações do Atlético no exato momento em que você vê aí a equipe do Atlético Mineiro entrando no gramado. A arbitragem do jogo vai ser do cearense Francisco da Silva Mourão Albuquerque. Ele vai ser auxiliado Manuel Mário Bezerra Torres e José Reinaldo Pontes. Alô, Milton. Pois não, Bassan? Agora sim, então, vamos com as informações sobre o Atlético Mineiro, aqui nesse jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Atlético, que também só tem um desfalque, é o zagueiro Ronaldo, ele cumpre a suspensão e, portanto, não joga nessa partida. O Ronaldo foi, inclusive, convocado pelo Zagallo para o amistoso do Brasil contra a seleção da África do Sul. O Ademir entra na zaga no lugar do Ronaldo. E um outro retorno para essa partida no Atlético é o jogador Éder Lopes, que está vindo de contusão. O Procópio Cardoso queria até ser ousado e escalar 3 atacantes para essa partida, porque, afinal de contas, o Atlético precisa de muitos gols. Mas, na última hora, como ele está jogando contra o Palmeiras, ele achou melhor ter cautela e o Ézio vai ficar no banco de reservas com uma opção de gol, até uma opção de força no ataque para o time do Atlético Mineiro. O Wilson de Souza Mendonça, o árbitro que apitou a primeira partida lá em Belo Horizonte, está entalado na garganta do Atlético. Os jogadores reclamam que ele anulou um gol legítimo do Fábio Augusto e não marcou um pênalti sobre o Ézio. Por isso, os jogadores do Atlético estão em cima do Francisco da Silva Mourão Albuquerque, conferindo de perto a arbitragem dele neste segundo jogo entre Palmeiras e Atlético pela Copa do Brasil. Tacildo, que você está vendo aí de camisa vermelha ao centro do campo, ali atrás também o Cafu, que é o capitão do time do Palmeiras. José Trajano, Palmeiras e Atlético Mineiro, grande clássico do futebol brasileiro aqui em São Paulo, decidindo uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Boa noite, Trajano. Boa noite, Milton. Boa noite, amigo assinante da TVA e ESPN Brasil. Olha, é um jogo que muita gente esperava desde aquele jogo de Minas, quando o Palmeiras foi lá e acabou vencendo por 2-1. A vitória do Palmeiras acabou sendo contestada pelos mineiros por causa daquele gol anulado do Fábio Augusto, que aliás foi um golaço. E o juiz, tão contestado pelo Atlético, acabou anulando. É um jogo que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras pode perder por diferença de um gol, o jogo pode até ir para pênalti. O jogo aqui no estádio com sua torcida, o Palmeiras, com a volta do Cafu principalmente, é o favorito. Agora, o Atlético é um time bem armado, é um time
que está numa fase boa e precisa da vitória. A minha expectativa, apesar do gramado estar um pouco encharcado por causa da forte chuva que caiu um pouquinho antes do jogo, é que seja um jogaço, como foi lá em Minas Gerais.